Agora apareceu o botão de gravar, tá? Agora tá gravando. Então, vamos lá compartilhar a tela. Vamos ver se agora vocês vão enxergar aqui. Agora apareceu? Sim, Sim? Ah, agora então apareceu. ótimo. Ai, que bom, então. Então, vamos lá, gente. Eu já estava falando para vocês, ó, se vocês estavam acompanhando aí, então a gente já está na página 19, tá? Vamos aqui agora, ó, nesse parágrafo aqui, ó, tá? Deixa eu ver. 1, 2, 3, no quarto parágrafo, ok? Então, temos que considerar ainda que boa parte dessa pequena parcela se encontra afetada pelas ações antrópicas, aquilo que eu já estava falando, né? As ações exercidas, então, pelo homem, que exercem forte pressão sobre os recursos hídricos existentes. Isso ocorre especialmente quando os índices de consumo e poluição excedem a capacidade de renovação do recurso, seja de forma natural, seja por meio de estações de tratamento, tá? A gente tem um exemplo típico aqui no Brasil, que é o Rio Tietê, né? O Rio Tietê, ele sofreu grandemente aí pelas ações antrópicas. Por quê? Porque lá como a cidade ela foi crescendo de forma desordenada, ela não foi sendo planejada, né, o crescimento dela, a população ela tinha que de algum jeito jogar fora, né, vamos falar assim, a sua rede de esgoto, tá? Então o canal mais próximo que elas acharam foi o quê? Canalizar tudo em direção ao Rio Tietê. Então hoje chegou num nível, né, que ele não tem mais nenhum tipo de vida dentro dele, tá? Então, aí infelizmente, foi um recurso afetado. A gente tem que lembrar que o Rio Tietê é um dos maiores rios que a gente tem aqui no território brasileiro, tá? E se não me engano, ele corre a mais ou menos a uns 500 ou 600 quilômetros de distância que ele tem, tá? De extensão. Então, aí, para a gente ver o tamanho, né, do estrago causado pela ação antrópica, tá? Em São Paulo, na cidade de São Paulo, aquele rio ele está totalmente morto, tá? Mas ainda tem cidades do interior, qual ele corre ainda, e ainda tem vida nele, tá? Mas a hora que chega na cidade de São Paulo, ele para, tá? Ele não tem mais vida, ele nem corre, ele fica parada a água, tá bom? Nesse contexto, exemplos de locais que têm apresentado quadro preocupante são recorrentes nos continentes americano e africano. Locais como a Califórnia, estado mais rico dos Estados Unidos, a cidade do México, que vimos anteriormente, ou a cidade do Cabo, metrópole sul-africana, famosa por seus pontos turísticos e sofisticada infraestrutura urbana, passaram por períodos de racionamento e episódios de risco de esgotamento hídrico nos últimos anos e se encontram atualmente em busca de maneiras de evitar maiores problemas no futuro. Também, no Brasil, essa situação ocorre em grandes centros urbanos como São Paulo, Salvador e a capital Brasília, tá? Então, aí a gente tem alguns exemplos, a gente fala bastante da cidade de São Paulo, ou do estado de São Paulo, né? Porque é o estado mais produtivo que a gente tem, tá? O estado mais produtivo e, consequentemente, é o que gasta mais, né? Para vocês terem uma noção, o estado de São Paulo já está utilizando as águas subterrâneas do aquífero Guarani, tá? Para irrigação e para a área de indústria. Ainda não se usa essa água para consumo humano, tá? É mais para... Deixa eu só ver quem está entrando aqui. É mais para as indústrias e para a área de irrigação, a água do aquífero Guarani, tá? E a gente sabe, lembra que eu já tinha comentado para vocês, né, que estava em licitação aí para outras multinacionais, né, utilizar a água do aquífero Guarani também, tá? Aí a gente tem aqui, ó, o sistema Cantareira, gente, esse aqui lá na cidade de São Paulo é o que mais sofre, tá? Por quê? Porque ele abrange uma maior parcela da população de São Paulo. Essa água aqui do sistema Cantareira, ele é distribuído para a maioria da cidade de São Paulo. Então, ou seja, é onde se gasta mais água, tá? E se não tem muita chuva para poder equilibrar o nível do rio, né? Aí, o que acontece? Ele vai secando. Há uns 2 ou 3 anos atrás, se não me engano, esse sistema Cantareira, ele estava a quase 0% de água, tá? Porque passou um período muito grande de estiagem e a população consumia muito,
tá? Lembra que eu falava para vocês, lavar a rua, né? Tem gente que lava a rua, lava a calçada, em vez de pegar a vassoura e varrer, né? Vai varrendo com a água, né? Vai esguichando a água, tá? Então, tudo isso daí é água boa, água potável, que estava sendo jogada embora, tá? Então, aí gasta-se bastante, também porque estava muito seco, no calor a gente sabe que a gente utiliza mais água mesmo, tá? E aí, então, ele entrou em crise, esse sistema aqui, Cantareira. Do ano passado para cá, eu não ouvi falar mais. Então, deve ser porque aquela área está sendo tem bastante chuva naquela área nesses últimos meses, tá? Então, provavelmente ele não deve estar com crise. Depois aqui a gente tem, ó, na cidade do Cabo, tá vendo, as pessoas estão indo numa fonte, né, buscar água, tá? Provavelmente porque deve estar faltando água encanada. Então, eles vão direto na fonte e buscar água. E aí, depois a gente tem na cidade de Las Vegas, né? Olha a abundância de água, né, que eles têm, mas também é bem mal distribuída, tá? Eles têm um rio que corta dentro da cidade, mas também é muito mal distribuída. Depois a gente tem aqui na página 20 agora, tá? Tem alguma dúvida até agora? Não? Então vamos lá. Não, Pro. Tá. Com base nos dados de 2017, a escassez de água atinge cerca de 460 milhões de pessoas ao redor do mundo, as quais vivem com menos de 5 litros de água por dia, tá? E 29 países têm algum tipo de problema decorrente da falta de água. Apesar disso, o consumo doméstico ainda responde uma proporção minoritária do consumo mundial, cerca de apenas 10%. Segundo a FAO, aproximadamente 70% da água consumida no mundo se destina à agricultura, na irrigação das lavouras, enquanto as atividades industriais utilizam 22% do total da água consumida, tá? Então, a gente tem aí, ó, três tipos, tá? Primeiro, a água consumida, a água de uso doméstico, tá? A gente já viu que é apenas 10%. Depois, a gente tem a água da agricultura, utilizada para irrigação e agricultura, que ocupa a maior parte, cerca de 70%, e as indústrias ficam aí com cerca de 22%, tá? Para a gente visualizar isso aqui melhor, vocês têm na página, no material de apoio de vocês, tá? Na página 1, 2 e 3 do material de apoio de vocês. A gente tem 3 mapas, tá? O primeiro mapa, da página 1, ele fala do uso doméstico da água potável, tá? A gente tem ali um mapa que trata somente disso. Na página seguinte, na página 2, a gente tem a extração de água para o uso da agropecuária, que é a que gasta mais, cerca de 70%. E depois, no último mapa, na página 3, a gente tem a extração de água para uso industrial, tá? Então, ali vocês podem dar uma olhada na página 1, 2 e 3 do material de apoio de vocês, que vocês vão visualizar. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui no meu material, tá? Só um pouquinho. Eu vou ter que virar lá para baixo. Um pouquinho. Mais. Aqui passou, tá? Então, ó, esse mapa aqui vocês têm aí também no material de apoio. Esse aqui é o primeiro, ó, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada aí, que aqui para mim não dá para aparecer a tela inteira, tá? Mas aí a gente tem, ó, extração de água para uso doméstico, tá? Então, aqui a gente tem os níveis de porcentagem, tá vendo? No coloridinho aqui na legenda do mapa, tá? A gente consegue observar o quanto que se usa de água para uso doméstico. A gente consegue observar aqui, ó, que na África, bem aqui, ó, no meinho, né, na África, ele tem ali cerca de 80% nesse país aqui. Eu não me recordo qual que é esse país aqui. A gente tem que olhar no mapa físico, mapa político, para eu poder lembrar qual que é, tá? A gente tem aí a maior parcela de uso doméstico, então, tá? Cerca de 80% nesse país africano aqui, ó. Tem que lembrar, ó, que ele é bem pertinho do deserto do Saara aqui em cima, tá? E a gente tem alguns pontos aqui também na Europa. No Brasil, ou aqui no continente americano, a gente observa que ele vai ficar naquela taxa mesmo de 10% ali
mais ou menos, tá? O uso doméstico da água. Depois a gente tem aqui, ó, na página 2, o uso agropecuário. Vocês viram que já mudou bastante a tonalidade aí, né, das cores, ou seja, tá usando muito, tá? Para agricultura. Olha na Ásia, gente, aqui nesse território da Ásia, como se usa bastante. E a gente tem aqui também, se não me engano, acho que aqui é a Bolívia, aqui, ó, nesse vermelhinho aqui, onde tá pertinho do Brasil, tá? A gente também tem ali o uso abundante da água, para uso agropecuário, tá? No Brasil, a gente usa bastante também. Tem que lembrar que o Brasil é um dos grandes produtores mundiais de grãos, né? Tá no topo aí, tá? Da comercialização de grãos, então a gente usa bastante. Só que, o que acontece? Por que a gente não tá no vermelhinho? Porque a gente dispõe de uma grande quantidade de recursos hídricos, tá? Lembram-se, né? A gente tem as maiores bacias hidrográficas, a gente tem o maior rio de água doce do planeta, nós temos alguns aquíferos, os 2 maiores aquíferos do planeta também estão aqui no Brasil, tá? Então, por isso que não ficou vermelho, mas isso não quer dizer que a gente não gaste muita água na agricultura, gasta sim, tá? Bastante. E o último mapa que a gente tem na página 3, ele mostra aqui o uso para a indústria, tá? Aqui no Brasil, tá vendo que ele tá azulzinho? Gasta bastante água, tá? Só que, o que acontece? A gente não tem tantas indústrias assim, tá? Por exemplo, olha aqui aqui mais ou menos no Canadá, tá? Nos Estados Unidos e no Canadá, olha aqui na Europa também, tá? Tem mais utilização de água lá porque é uma área mais industrializada, tá bom? Aqui no Brasil gasta-se mais com agricultura do que com a indústria, porque a gente não tem tanta área industrial. Deixa eu voltar lá para a nossa página que nós estávamos, só um pouquinho. Página... Eu perdi a página, peraí. Página 20, né? 25. Aqui, né? Tá, então aí a gente já observou os mapas 1, 2 e 3 no material de apoio, tá? Aí ele fala assim, ó, neles é possível perceber claramente que a porcentagem de extração de água realizada pelas redes públicas de abastecimento para o consumo doméstico sofre variação menor que o consumo agropecuário industrial. A gente já viu que isso é verdade. No segundo tópico, os países localizados mais ao sul do globo, o que abrange a maior parte dos países emergentes ou em desenvolvimento, exibe índices mais altos de extração de água para consumo em empreendimentos agropecuários. E o último tópico, ele fala os países localizados mais ao norte do globo, o que abrange a maior parte dos países considerados ricos ou economicamente desenvolvidos, apresentam índices mais altos de extração de água para uso de empreendimentos industriais, tá? Depois ali, com o comprometimento de numerosas fontes naturais de água, por um lado, e a demanda crescente, por outro, aumenta a necessidade de capital para seu tratamento, o que a torna, muitas vezes, um recurso cada vez mais caro e menos garantido, conforme evidenciam os exemplos que vimos na página anterior. Assim, estabelecer um planejamento logístico eficaz para o uso dos recursos hídricos constitui um desafio para qualquer país. Muitas vezes, os rios, lagos e aquíferos são transfronteiriços, exigindo uma gestão compartilhada que, se não for realizada com diplomacia, ou seja, por meio de diálogos e negociações entre os governos envolvidos, pode resultar na tensão política entre países vizinhos ou próximos. Veja no mapa como se configura essa realidade na América e na África, tá? Vamos lá. A gente, lembra que eu falei agora do aquífero Guarani, né? O aquífero Guarani, a gente sabe que ele não é totalmente brasileiro, né? A maior parte dele está no território brasileiro, mas a gente divide ainda, né? Ele lá com o Paraguai, com a Argentina, tá? E, se não me engano, o Uruguai também. São 3 países aí que a gente divide, tá? A água do aquífero Guarani.
Vamos lá, aqui então temos aí América e África, dependência de recursos hídricos externos, tá? Então a gente vê aqui, ó, o Brasil ele está na faixa dos 30%, quer dizer o quê? Que a gente não depende de água compartilhada dos outros países que estão aqui ao redor do Brasil, tá? A gente não depende. A maioria da água que a gente usa é daqui do nosso próprio território, tá? Então a gente não tem essa dependência. Aí nós temos a Argentina, bem aqui embaixo, tá? E depois nós temos o Paraguai. Lembra que eu falei agorinha que eles dependem dependem também da água do aquífero Guarani, tá? Então, como a maior parte está no território brasileiro, tá? Eles ficam com uma pequena parcela, cada um desses dois países aí. E aí depende, sim, de água vindo de outro local. Fora do aquífero Guarani, a gente também tem a Bacia Platina, lembra que ela fica aqui no sul, né? No centro-sul do país, né? Bacia Platina, que tem ali aqueles 3 rios importantes, o Rio Paraguai, o Uruguai e o Rio Paraná, tá? O maior deles é o Rio Paraná. O Rio Paraná, a gente divide ele também com a Argentina, tá? Lá na Argentina ele chama Rio da Prata. Então aí, se a gente divide aqui com a Argentina, a maior parte está no nosso território. Então eles dependem desse rio, tá? Então por isso que aqui ó, a porcentagem deles fica maior do que a nossa, tá bom? E aí depois a gente tem ali também essa parte em vermelho aqui na África o Rio Nilo, tá? Ele corre bem aqui, ó, nessa região daqui de cima, onde tá vermelhinho aqui, ó, pertinho do Mediterrâneo aqui, ó, pertinho da Ásia, tá? Então, vamos lá. No olhar geográfico, a gente vai ter uma questão, vocês vão fazer aí no caderno, tá? Um foco histórico de tensões do continente americano é a bacia do Rio Nilo. Eu tinha acabado de falar dele, ó. Bacia do Rio Nilo tá aqui, ó, nesse vermelhinho aqui, tá? Vamos lá. Cujas águas são utilizadas e disputadas entre o Egito, Sudão, Etiópia e Sudão do Sul. Localize o percurso desse rio no mapa da página 9 e verifique a situação dos 4 países mencionados. Como a trajetória, a pergunta de vocês, né? Como a trajetória do rio pode explicar situações tão distintas na mesma bacia, tá? Ou seja, são 4 países que dependem, tá? Que dependem desse rio, do curso do Rio Nilo. Por que é tão diferente a situação hídrica em cada um deles, então, tá? Eu separei aqui para vocês uma imagem via satélite que eu achei. Deixa eu compartilhar a tela aqui, peraí. Compartilhar a tela aqui com vocês. Algumas imagens. Olha só, vocês estão conseguindo enxergar? Sim? Sim. Sim, professora. Aqui que eu tô mostrando. Sim, né? Essa primeira imagem, gente, olha que coisa linda, tá? É daqui da América do Sul, tá bom? Essas veias, né, que a gente vê mais grossas, tá? São as bacias hidrográficas, as principais bacias hidrográficas que a gente tem. Tá vendo que tá separadinho tudo por cor, né? Então, cada uma, lembra que a gente tem 12, né? 12 regiões hidrográficas. Então, são as regiões hidrográficas aqui, ó. A gente tem essa maior aqui em cima, a do Rio Amazonas. Como a gente sabe, ela nasce aqui no cantinho oeste, lá na Cordilheira dos Andes, e desce todo o território norte brasileiro até chegar ali pertinho, tá? E vai desaguar no Oceano Atlântico. Aqui embaixo, nós temos, ó, lembra que eu falei da bacia, da bacia do Rio da Prata, desculpa, da Platina, da bacia Platina, tá? É esse aqui, ó, esse maiorzão aqui, ó, é o Rio Paraná, tá? Esse grandão, ó, ele vai pegar desde a Argentina e vai correr em território brasileiro, tá bom? Vou aqui mostrar a outra parte para vocês, ó, aqui é só do Brasil, tá? Aqui só as regiões, ó, hidrográficas brasileiras, tá bom? Com seus rios principais e seus afluentes e subafluentes. Essa aqui é uma imagem da apostila de vocês do ano passado, são as regiões hidrográficas que a gente tem, tá, no Brasil. Aqui a gente vai falar, ó, da África, tá? Aqui, ó, essa vermelha aqui é o Rio Nilo, ó, bom? Vamos ver onde que ele corre. Olha lá. Ele vai correr aqui, ó, no Egito, no Sudão, Sudão do Sul e na Etiópia. São exatamente os 4 países que ele falou ali na pergunta de vocês, tá? Ele fala assim, deixa eu só virar minha apostila aqui. Opa, peraí.
Aí ele pergunta, como a trajetória do rio pode explicar situações tão distintas na mesma bacia, tá? É a mesma bacia. Tem aqui em cima, vocês se recordam? O que tem aqui em É cima? o deserto. O deserto do Saara, tá? Então, logicamente, esses dois países aqui, ó, vão estar com esses recursos um pouco mais escassos, tá? Do que aqui o Sudão do Sul e a Etiópia, tá? Então, olha só, a gente já consegue observar isso. Para responder essa questão, eu preparei aqui para vocês, tá? Só um pouquinho, deixa eu achar a página. Peraí. Aqui, tá? Então, Dá para responder na apostila? Tem que ser no caderno. não, é no caderno, tá? Mesmo porque não vai caber. Essa aqui já é a resposta. Deixa eu passar vocês para esse lado. Aí. Então, olha lá. O Sudão. Essa daqui que é a resposta, pro? Isso, João, tá? Então, olha só. O Sudão do Sul e a Etiópia estão na parte superior da bacia do Nilo, apresentando situações de menor dependência. Os outros países, por terem menor controle das nascentes do Nilo, apresentam situação de maior dependência. Então, é o contrário do que eu tinha falado, tá? É o contrário do que eu tinha falado. Pessoal, eu vou fazer a chamada enquanto vocês fazem aí, tá? Guilherme Miguel. Presente. Rafaela Gonçalves. Presente. Ah, peraí. Eu fiz errado. Peraí, só um pouquinho. Enquanto vocês copiam aí. Vou pegar aqui minha chamada original mesmo, tá? Vou começar pelo 8º A. Ana Luísa. Presente. Auane. Presente. Beatriz Leal. Beatriz. Não está, Participa né? das aulas, professora. Nós temos até 11h20, né? De aula, tá? Caio. Presente, professor. Carlos Eduardo. Carlos. Carlos estava na primeira, não está agora? Bom, vai ficar com falta. Cecília. Presente, pro. Giovanni. Saiu da escola. Ah, é. Disfarça. O Carlos respondeu, professora. Ele tá na aula. Carlos. Tá, obrigada por ter avisado. Guilherme. Presente. Isabelle. Isabelle. Aparentemente faltou. Tá. É porque ela tinha colocado o nome dela lá no grupo, entendeu? Por isso que eu tô perguntando. Ítalo. Presente. Júlia Barbosa. Presente. Camille. Presente. Luciano. Luciano não vi hoje. Ele estava doente, né? Luiz Felipe. Oi. Eu. Maísa. Presente. Presente. Maria Luísa Castro. Presente. Miguel. Presente. Rafaela Gonçalves. Presente. Vitória de Souza. Presente. Tá, agora eu vou para o 8º B. Adriene. Ela tá aqui, professora. Você não tá respondendo. Então, não está. Presente. Ah, bom. Ana Júlia. Presente. Bianca. Bianca faltou semana passada, faltou nessa também. Bruno Mesa. Presente. Bruno Terrazas. Presente. Emily Campos. Presente. Felipe Gabriel.
Felipe? Tá mutado, Felipe. Tá. Gabriel Trindade? Ele não tem áudio, professor, então ele Mas fala ele pelo mandou pra chat. gente no Tá, chat. ele tá na aula que eu vi ele, né? Guilherme Agüero? Presente. João Vitor? Presente. Júlia Silva? Presente. Júlia Ramires? Júlio César? Professora presente. Tá. Júlio César? Não vi o Júlio também. Leonardo Moisés? Presente, professora. Letícia? Não vi a Letícia hoje. Letícia também faltou. Maria Jordão? Presente. Maria Mecenas? Também não a vi hoje. Matheus Moraes? Presente. Nicolas? Vitória Silva? Presente. Wesley? Nossa, o Wesley não assistiu nenhuma aula minha. Bom, vamos lá. Vou voltar para cá. Pronto, gente, conseguiram? Sim? Sim. Vamos continuar aí, tá? Pode passar. Calma aí, professora. Volta um pouco. Mas, Jesus! Rapidão, gente, rapidão. A gente tem mais atividade. Terminei já, prof. Então, vamos lá. Deixa eu voltar lá para a apostila. Peraí. É aqui. Ups, vou voltar vocês para cá. Pronto, tá? Então, aí, a gente já viu, então, o Sudão do Sul e a Etiópia estão na parte superior, já li para vocês a resposta, né? Gestões inadequadas produzem problemas socioambientais de grande magnitude, como no caso do Lago Chad. Gente, essa imagem aí embaixo é a imagem real, tá? A imagem de satélite. Olha só a situação desse lago, tá? Localizado no centro-norte do... Ei, daqui 10 minutos vai acabar, tá? Nossa conexão aí. Localizado no centro-norte do continente africano, nas fronteiras entre Chad, Níger, Nigéria e Camarões, vem apresentando drástica redução, em virtude da utilização não planejada de suas águas para projetos de irrigação desde as décadas de 1970 e 1980, da construção de represas para usinas hidrelétricas nos rios que o alimentam e da progressiva redução das chuvas na região, ocupa atualmente entre 10% e 20% de sua área original. No contexto mais geral da bacia do Lago Chad, essa situação tem contribuindo para agravar os conflitos étnicos e religiosos existentes na região, como disputas entre pecuaristas e agricultores pelos recursos hídricos ou a presença de grupos fundamentalistas que praticam o terrorismo, como o Boko Haram, tá? Então, aí a gente tem 4 épocas, né, distintas aí, tá? A primeira, a gente tem a formação quase que original do lago, em 1963, a gente consegue ver o tamanho, né, do lago. Depois, em 72, a gente já percebe que houve uma drástica redução, tá? Em 84, então, nossa, 84 quase faltou tudo, né? E em 2016, gente, a única parte do lago é essa parte mais clarinha. O resto já secou tudo, tá? Ou seja, são um monte de fatores que contribuiu para que esse lago começasse a secar do jeito que secou, tá? A maior parte foi a ação antrópica, que foi utilizada aí para a área de irrigação, né, na área de agricultura, e também pela construção de represas. E a gente sabe que a água também, ela foi canalizada, né, canalizada e utilizada para outra coisa, no caso aí para geração de energia hidrelétrica, tá? Então, mais abaixo aí, vamos lá. Deixa eu ler esse pedacinho que aparece aqui embaixo, ó. O Lago Chad, um dos únicos locais do Saara que apresenta água em abundância, está desaparecendo em razão das ações antrópicas.
na última imagem é possível comparar os níveis de 2016 com os níveis de 1963 destacados em azul, tá? Então, essa parte aqui, deixa eu voltar aqui, essa partezinha de 2016, essa parte mais clarinha, que é azul ou cinza, para mim tá cinza, né? Aqui ele falou que é azul, tá? O que ainda resta desse lago, tá? Então, vamos lá. A América, em parte, por ter menor área de terras afetadas pela escassez, apresenta menos problemas diplomáticos internacionais relacionados à água. Em geral, o compartilhamento de importantes corpos d'água vem ocorrendo de modo pacífico e negociado, como no caso dos grandes lagos entre os Estados Unidos e o Canadá, e o lago Titicaca entre o Peru e a Bolívia, ou o aquífero Guarani, que atinge o Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem a divisão pacífica, né? O usufruto, né, pacífico dessas águas, tá bom? Mesmo porque a gente não tem essa dependência, né, gente? Creio eu, né, que se a gente tivesse, como se diz, os recursos tão escassos como eles têm na África, essa distribuição de água, né, essa divisão de água que acontece aqui no continente americano, não seria tão pacífica, né? Seria da mesma forma que é lá na África, por exemplo, tá? Então, ainda bem que a gente tem, né, muitas bacias hidrográficas aqui na nossa região e a gente não precisa entrar em guerra, então, por conta disso, tá? Mesmo o controle sobre a Bacia Platina, motivação de numerosas disputas históricas, foi resolvido de maneira satisfatória na década de 1980, por meio de acordos tratados que resultaram na construção da usina hidrelétrica de Itaipu. É uma usina binacional, né? A gente já havia falado sobre ela, binacional porque ela está no Paraguai, está no Brasil, e ocupa águas aí do Rio Paraná. O Rio Paraná a gente viu, não faz parte da Bacia Platina, juntamente com os outros dois, o Uruguai e o Paraguai, né? Mas o Rio Paraná é o que tem o maior volume, tá? Também denominada Itaipu Binacional, pois envolve a parceria entre Brasil e Paraguai. A maior de sua época, tá? Mesmo assim, episódios relacionados a fábricas de papel localizadas às margens de um rio dos afluentes da bacia, o Rio Uruguai, pelo país de mesmo nome, gera tensões diplomáticas ocasionais com a Argentina, que alega sofrer danos ambientais, tá? Então, aí já é uma discussão entre eles, né? Entre a Argentina e o Uruguai, por causa dessa fábrica de papel, tá? Outra coisa também, eu quero só falar que ele falou a gente da fábrica de papel, não sei se vocês se recordam, mas eu já havia falado para vocês, né? Que o eucalipto, ele tem que ser plantado sozinho, né? Porque ele acaba sugando a água de tudo quanto é lugar que está perto dele, né? Então, assim, para vocês terem uma noção, ele nunca é plantado perto de mananciais, tá? Perto de margens de rio. Ele sempre é plantado um pouquinho mais distante, tá? Porque ele suga mesmo a água, tá? Não deve ter sido, aqui, pelo menos no Brasil, a gente vê que isso acontece, não deve ter sido isso que aconteceu lá no Uruguai, na fronteira com a Argentina, né? Deve ser por isso que a Argentina, então, está em conflito lá com o Uruguai por conta dessa indústria de papel, né? Aqui a gente vê, lá no Recife, olha essa situação, gente, tá? Aqui é aquelas casas de palafitas, né, que eles falam, moradias que não contam com saneamento básico. Gente, se eles não têm saneamento básico, moram em cima do rio, né, nas palafitas, para onde vocês acham que vão dejetos, né? Pro rio, obviamente. Exatamente, né? Ali para baixo, ó, tá? Para baixo das casas, e se o rio correr ainda, né? Não é o caso do rio Tietê, mas se esse rio aí, ele ainda estiver correndo, esses dejetos vão se espalhar pela extensão do rio, tá? E o que vai acontecer? Aquelas águas vão ficar impróprias, né? Então, olha lá, um problema comum à África e à América Latina, no que diz respeito à acessibilidade da água potável por todos os segmentos da população, são os elevados índices de pobreza e desigualdade.
eles se refletem diretamente na precariedade do saneamento básico. Em diversos países, boa parte dos dejetos e dos esgotos ainda é lançado diretamente nos leitos dos rios, sem o devido tratamento, que é o que acontece aí. Aqui, gente, pra gente aqui em Campo Grande, eu sempre comento essa parte aí com vocês, aquela parte lá próximo do Shopping Norte Sul, né? Tem aquele córrego que corre na frente, né? Por muitos anos, tá? Por muitos anos, aquelas residências, aqueles bairros ali de pertinho, jogava ali os dejetos, tá? Tanto que ainda hoje, quando a gente passa ali perto, né? Ali perto do Guanandizão, principalmente, quando umas 3, 4 horas da tarde, a gente sente aquele cheiro insuportável, tá? Ainda tem algumas residências que ainda jogam os dejetos ali, tá? Vai direto para lá. A gente tem que lembrar que nós temos, acho que cerca de 70% da cidade existe esse saneamento básico, tá? A rede de esgoto. Os outros 30% ainda não. E nesses 30%, não tem só bairros novos, não, tá? Antigos mesmo. Esse mesmo que fica lá perto do Guanandizão, chamado Marcos Roberto, chama aquele bairro lá, tá? Ali mesmo não tem ainda lá, as casas ou tem fossa, tá? Ou então elas são jogadas ali naquele córrego que corre ali na frente, tá bom? No Brasil, assim como em muitos países, deixa eu ver se vai acabar o tempo. Vai acabar o tempo. Peraí. Falta 1 minuto só. Falta, né? Não vai dar tempo de eu ler aqui. Eu vou esperar cair, então, para a gente poder retornar. Professor, nem começa a ler mesmo. Peraí, deixa eu só virar minha página aqui também, porque eu estou acompanhando pela tela. Gente, se vocês tiverem dúvida, quiserem falar no meio, citarem outros exemplos que às vezes eu não lembro, né, aqui na hora, e vocês se recordam, pode falar, tá? Vamos compartilhar aí. Deixa eu ver, já vai acabar. Quem tá aqui no chat?